Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Conecta Ribeirão Preto. Hoje tenho o prazer de estar aqui sendo convidado para entrevistar José Fernando Chiavenato. O prazer é meu, cara. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado. Muitas histórias. Mas eu quero fazer uma provocação logo de primeira para você. No Instagram, José Fernando Chiavenato se intitula como teimoso profissional, jornalista em extinção e escritor apaixonado. Já no Facebook, pessoal, o Zé se coloca como jornalista sem esperança e escritor desanimado. Qual do Zé Fernando Chiavenato que existe? Os dois. Não, os dois. Aí dá para conviver. Eu chega num certo ponto que você desanima. O povo brasileiro, você que é político e tem base eleitoral, tem base partidária, é um político fiel e de uma juventude que vem agregando muito a política, sabe disso? A política é a ciência remodeladora do mundo. Não existe ciência mais bonita que a política, né? E a política, se você sair na rua e perguntar para o povão, para quem está nos pontos de ônibus, para quem está vivendo na ponta do bairro, para os bairros de periferia, a população não tem essa crença mais. Crê aqui em um, ali em outro, talvez um pouco mais nesse, um pouco menos naquele, coisa e tal. E isso é ruim. É legal quando a população discute política com amor, com afeto, né? E hoje você não vê mais isso. Você não vê o despertar das grandes massas, né? Zé, interessante você falar isso. Eu tenho filhos pequenos, né? A Helena tem 9 anos, o Rafael tem 4. Semana passada ou na semana retrasada, ela veio me mostrar que num livro de escola, estudando numa escola particular aqui de Ribeirão Preto, estava escrito assim: políticos prometem e não cumprem. Então, até a escola ensina isso. E acaba se tornando oficial, né? Eu falei, filha, mas eu tive que fazer minha defesa. Eu falei, filha, o papai sempre promete o que ele pode cumprir. Exato. Mas nem todos os políticos fazem isso. Mas também tem médicos ruins, tem médicos bons. Jornalistas bons, jornalistas ruins. Tem advogados bons, advogados ruins, né? Então, eu acho que essa falta de esperança do povo, né? Na classe política. É exatamente isso, essa descrença, né? Porque passou tanto, né? Porque desde as bases, no município, no estado, na federação, na União Federativa, é muita gente ruim. Mas essa gente ruim ainda é menor do que os políticos bem intencionados. Você não pode pegar uma Câmara, de Câmara Alta, né? Que a gente chama de Congresso Nacional, são 541, não é isso? 514, 514, alguma coisa assim. E achar que todos eles são a expressão da mentira, da irrealidade, da falsidade. Não. Primeiro de tudo, uma coisa que é permitido ao político é a promessa. O político tem que prometer. Não existe político sem promessa. Até porque quando a gente perder a graça de acreditar numa promessa, nós paramos de viver. É esse o meu desânimo, né? E eu estou vendo, por exemplo, eu acho até um exagero da forma como eu escrevi. Foi até bom para você. Isso é coisa da década passada, quando eu entrei nesses verdinhos. A gente entrou tanto tempo atrás, né? Nem vejo, nem troquei fotografia, imagem, essas coisas. Continua a mesma coisa, né, Zé? Você está a mesma figura. Não, a mesma coisa, e o mesmo pensamento, né? Então, mas é preciso realmente realinhar isso. É preciso mostrar que a população tem que ter esperança. Nós temos que ter esperança e temos que dar ao político o direito dele prometer, né? Agora, nós temos que cobrar, nós temos que saber que ele prometeu e que ele precisa cumprir, né? Você mesmo, você já deve, na tua vida, não de político, mas de cidadão, deve ter se decepcionado com alguns dos seus votos. Pô, o cara prometeu isso, cadê? Quando eu gravei o Aqui Pode Tudo contigo, já faz alguns dias, você me perguntou dessa vontade política, de onde que nasceu. Eu disse para você que com 5 anos eu queria ser político. E que meu pai, em 86, com o Sarney, aquela história da inflação toda, ele falava assim, quando o Collor foi candidato, falou, vamos mudar o Brasil, vamos caçar os marajás. E deu no que deu, né? Então, aquela esperança de mudar o nosso país. Exatamente. E o efeito, você está falando, o efeito Collor, ele trouxe um efeito imediato em toda a população. Você lembra da molecada pintando o rosto de verde e amarelo e não sei o quê? Aí um dia ele manda sair de verde, todo mundo sai de preto. Quer dizer,
todo mundo viu ali e foi imediato, né, a reação. E felizmente, né? Felizmente a gente pegou um cara extremamente conservador, que era o Itamar Franco, que assumiu a presidência quando ele foi cassado, e que resultou no plano Collor, no plano real. Plano real, né? Plano real. Que não fosse o plano real, a gente nem estaria aqui. A gente vinha de um governo do Sarney que a inflação superou 800%. A Argentina hoje está com uma inflação de 164% no ano. Com o Sarney, que era o plano cruzado novo, cruzado... E na Argentina está aquela confusão política. Esperavam que era o Milei, que é de ultradireita, né, na frente. Agora o Massa, que é do peronismo, passa e vai para o segundo turno na frente. Eu estive na Argentina faz pouco tempo. O país está bem dividido, né? Eu peguei 3 motoristas para me locomover lá. O primeiro era Burrich, né? Que é a candidata do Macri, que é uma direita, um PSDB no Brasil. O outro já era Milei, que é aquele cara que já não tem mais esperança nenhuma. E o terceiro era Massa, porque ele entendia que o assistencialismo ainda tinha que ir acontecendo na Argentina. É o que nós vivemos hoje, né, Zé? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que a política é a forma mais fácil de poder mudar a vida das pessoas de forma positiva. Então nós temos que ter esperança assim. Eu espero que daqui a pouco você mude seu Facebook, viu, Não, Zé? vou mudar mesmo. Eu tenho que mudar. Foi até bom vocês me alertarem aqui na base da brincadeira, mas é legal. O Brasil não resistiria a 8 anos de governo de Bolsonaro. O Brasil ia virar uma Argentina. Estava em fase de argentinização, né? Muito ao contrário, por exemplo, votar não é o espelho maior da democracia. Votar é apenas um ato democrático. Mas o espelho maior da democracia é o ato de governar. Esse sim, que se você não trouxer a democracia junto com você, não trouxer a conversa, não trouxer o diálogo, não trouxer com quem você vai conversar, e você quem é o grande intérprete do governo do Bolsonaro, por exemplo? Você não tem. Lá na Argentina, puxando o gancho, você tem o estado, né? Estados pequenos, que é menor que a região metropolitana de Ribeirão. Mas aqui eu te trouxe para conversar sobre a sua vida. Vamos falar um pouquinho como é que você começou, qual foi a sua experiência profissional. Lá atrás, eu sei que você começou no Diário, né? Comecei no Diário com o Marcelino, né? Tava faltando um repórter no jornal Diário, não tinha nem eu estava fazendo história. História, Zé? História. Você formou em... Não me formei, faltou dinheiro e vontade. Porque chega um ponto, por exemplo, eu era moleque pobre de Vila Tibério, andava de pé no chão, né? Nunca tive a oportunidade de concluir isso tudo, né? Fiz dois anos e aí parei. E aí o Julinho Chiavenato, meu irmão, né, que é um mestre em jornalismo, um dos maiores escritores desse país, e ele me convidou: você não quer fazer uma matéria? Tem um maluco aí dizendo que tem um negócio que ele aplica no motor do carro, uma engrenagem qualquer, e que economiza gasolina. E eu lembro que eu comecei uma frase que ele falou assim: nunca comece no jornalismo com o negativo. E eu comecei exatamente isso: não existe milagre para economizar gasolina. Eu lembro até hoje da frase. Isso chegou no Marcelino, o Marcelino chamou o Júlio e falou: quem é esse Chiavenato que assinou essa matéria aqui? Falou: achando que era o teu irmão, né? Não, e o Júlio era editor lá, né? Ele falou: não, é meu irmão, ele só fez um bico para nós. Não, fez bico não, está contratado. Aí o Júlio me ligou, naquela época não tinha... Me ligou na casa do vizinho, olha que coisa maravilhosa, não tinha celular, não tinha nada. Falou: vem pra cá que o Marcelino quer falar com você. Eu fui lá todo treino. Que ano que foi isso, Zé? Isso foi em 70 e alguma coisa, 72, 73. 73. Acho que foi 73. Foi isso mesmo. E depois você ficou no Diário? Aí eu fiquei no Diário, o Jovino Campos e o Roveri me levaram pro Diário da Manhã, né? Mas sempre deixando porta aberta, né? Trabalhar com a família Machado é muito legal. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o seu Delcídio, com o Marcelino. O Maurílio acho que nem tinha nascido na época ainda. 73 não. Eu nasci em 82, sou mais novo que ele, né? Mas acho que ele é de 80. Quando você nasceu, eu fiz a campanha do MDB, a campanha vitoriosa em Ribeirão Preto, que foi a campanha que realmente as bases ganharam aqui. Eu fiz a campanha do João Gilberto Sampaio.
Você foi trabalhar na política logo em seguida, então? Fui trabalhar logo... Eu fui sequestrado pela política, pela equipe do João. Teve um velório, eu não lembro de quem, na Câmara Municipal, e eu adoro velório. Eu adoro velório e farmácia de madrugada. Hoje não mais tanto. Eu ia tomar injeção, toda madrugada eu ia tomar uma injeção. Porque eu tinha insônia. Aí eu ia para as farmácias e ia tomar uma injeção, estou morrendo. Os caras já até sabiam. Me davam uma injeção de nada, talvez, né? Me davam uma injeção para gripe, qualquer coisa. Aí eu ficava conversando a noite inteira lá. E velório eu não perdia. E teve um velório à noite na Câmara. Eu não lembro quem foi que morreu, mas era alguém importante lá. E estava lá o João Gilberto Sampaio, a quem eu não conhecia. O Wagner Sartre fez as apresentações e eu falava assim, eu falei para o João Gilberto, João, eu estou vendo tudo quanto é carro, Faustino 82, não sei quem 82, vamos fazer um João Gilberto sempre. Ele falou, está contratado. O Faustino tinha sido vice-prefeito, é isso? Era vice-prefeito, candidato a prefeito. Olha que ironia, a cor preferida dele, qual que era vermelha. Tudo uniformizado de vermelho, os cabos eleitorais todos, uma campanha milionária. Uma campanha milionária. O Duarte Nogueira era prefeito, o pai. E ele estava apoiando o vice-prefeito. Estava apoiando o vice-prefeito, que era o Faustino Jarrucci. Naquela época, segundo mandato do Nogueira, né? Já no segundo mandato do Nogueira. E naquela época eram 2 candidatos, não, cada partido, Arena, MDB, poderia lançar 2 candidatos, 3 candidatos. Ô Zé, e a vitória foi extensa, com muita diferença? Foi com muita diferença, muita diferença. O João Gilberto ganhou com muita diferença, muitos pontos à frente. E aconteceu uma coisa muito legal. Que ele era advogado, né? Ele era advogado de sindicato, o pai dele era padeiro, né? E o próprio João perdeu o braço, o antebraço esquerdo, numa máquina de padaria, né? Aquela que gira, mexe a massa, coisa e tal, ele teve o braço amputado. E era um cara simples, o João tinha uma conversa simples, um grande prefeito em Ribeirão Preto, para mim, independente de ter trabalhado com ele. Olha, eu me recordo, eu não sei que ano que foi, acho que foi 86, se não me engano, quando inaugurou o viaduto. O viaduto. Que era o José Sarney, que Exato. Depois mudou de nome. Eu lembro que eu era pequeno, mas lembro vagamente. Mas eu me recordo que eu fui nessa inauguração. E ali batia... Você estava trabalhando com ele, Zé? Estava trabalhando com ele. Ali batia recorde de acidentes. Eu conheço... Porque, imagino, 4 anos eu tinha... Devia ser uma baixada... Uma baixada terrível. Você vinha e quem viesse pela Francisco Junqueira... Você percebe a qualidade da obra, né? É. Você vê a qualidade da obra toda de concreto mesmo. Muito legal, muito legal. E aconteceu uma coisa muito legal... O Quércia veio em Ribeirão Preto, o Quércia estava tentando ser o vice do Montoro, do Franco Montoro. Franco Montoro era senador da República, né? E aí foi eleito governador. O Quércia veio em Ribeirão Preto com apoio do MR8, né? E foi no como é que chama? No comitê do João Gilberto. Comitê eleitoral. Né? Isso. E o João Gilberto, ele tinha medo de se aproximar da esquerda. Coitado. Esse monte de sigla aí, 8, eu não sei nem o que é, como é que eu vou nisso, não sei o quê. Aí ele não foi todo mundo lá, recebeu o Quércia, coisa e tal, e estava escrito na parede, assim, você sabe, é preciso mudar. MDB João Gilberto. O Quércia falou, pô, mas isso é muito legal, esse título e tal. Levou para São Paulo. E fez a campanha dele para governador. Fez a campanha, do Franco Montoro, o MR8 encaixou ele como candidato a vice, conseguiu encaixar ele como candidato a vice, que na época seria, se não me engano, o Mário Covas. Tirou o Covas e pôs ele como vice, o Quércia. Porque o Quércia tinha sido prefeito de Campinas. Prefeito de Campinas, fez um trabalho maravilhoso. Fez a sede do governo lá, o centro administrativo. O Quércia é o tal negócio, muita gente vai ficar brava comigo. O Quércia fez em Campinas metade, talvez, do que o Gasparini fez em Ribeirão Preto. Só que o Quércia sabia voar e sobrevoar, sabia bater asa. E o Gasparini tinha voo de galinha. Não saiu de Ribeirão. A liderança do Gasparini era muito maior, mas não aproveitou o momento por medo, por omissão, por qualquer coisa nesse sentido. Mas é um cara que eu respeito muito, né? De outra ala. 4 mandatos. 4 mandatos, né? Você tem que respeitar uma figura dessa. Um político
primordial. E olha como são as coisas. Passado todos esses tempos, há 5, 6 anos atrás, tinha a confraria do Jubair. Não sei se você chegou aí. Não, mas eu lembro das fotos que você publicava. Jubair, que na verdade era o Jubair, era o Oscar. O Jubair, para quem não conhece, foi quem comprou o Diário do Marcelino, onde foi o primeiro emprego do Zé Fernando Cavenado. E o Jubair era um grande poeta, um declamador de mão cheia, declamava coisas maravilhosas, né? E fã do Graça Aranha, falava com desenvoltura. E era o Golfeto participou. Vicente Golfeto. Né? Vicente Golfeto, saudoso já, né? E foi uma maravilha. Faz tão pouco tempo que a gente nem... Então eu sempre tive enfronhado nesse meio político aí. E aí, Zé, você sai, quando o João Gilberto Sampaio sai da política, da prefeitura, você vai para o jornalismo de volta. Volto para o jornalismo, né? Aí fiquei uns tempos em São Paulo, virei repórter especial, essa coisa toda. Você vai conhecer o mundo, você vai... Viajar é bom. Viajar de graça é melhor. Em São Paulo, Zé? Viajar é bom, viajar de graça é maravilhoso. E viajar com os caras pagando ainda por cima e você escolhendo as matérias que faz é muito legal, cara. Ô Zé, e você fez esse trabalho em qual emissora? Eu fiz uma época, por incrível que pareça, eu fiz esporte na Placar. Não era Placar, era Placar que chamava? Não lembro o nome. Placar era o Juca Kfouri, né? Foi o Juca. O Juca que me levou para São Paulo e rapidamente eu conheci o Zé Américo. Foi na época que o Datena foi também para São Paulo ou foi antes? Não, foi antes. O Zé Américo era diretor de interior da Folha, acabei conversando com ele, mineiro bom pra caramba, de Itaberaba, se não me engano. Aí ficamos lá. E aí depois você volta? Aí eu volto porque eu falo muito as coisas têm que ser mais modernas, as coisas têm que se modernizar, a gente tem que aceitar o mundo de hoje. E isso aqui para mim é um terror, né? Telefone, celular, essas coisas. Mas eu sou muito conservador. E eu gosto muito de Ribeirão, sabe? Meu filho estava crescendo. Eu falei, não, eu quero ficar do lado, quero que nem agora. Falei, ou eu mudo para a Europa, né, de vez. Sua filha está morando lá. Isso. Aí ela me deu a notícia que está voltando em março. Que eu quero meu neto junto comigo. Quem é que vai deseducar ele? Tem que ser eu. O pai educa, o pai e a mãe educam. O pai e a mãe educam, né? E eu quero deseducar. Ô Zé, e aonde que entra o Verdade nessa história? Aí eu estava trabalhando... Jornal A Verdade. Jornal A Verdade. Eu estava trabalhando na Tati, né? E teve um almoço de final de ano de jornalistas. Foi lá no Salão Nobre. Era o Jabali, né? O Tony tinha acabado de perder a eleição. Falou, eu vou lançar um jornal. Falei, que jornal você vai lançar? Não sei, vou lançar um jornal, bababá. Falei, faz uma coisa... Foi em 97. Foi em 97. Falei, faça uma coisa que você nunca fez na vida. Planejamento. Faz a longo prazo, né? E aí depois passou o final de ano, o Tony veio conversar comigo parece que tudo comigo acontece em velório. Eu vou em tudo quanto é velório, eu gosto. Do Carlão Schroeder. Sim. Que a gente chamava ele de Brancão Azevedo, ele ficava muito bravo. Porque tinha o Negrão Azevedo. Tinha o Negrão Azevedo, ele era o Brancão Azevedo. O Negrão Azevedo foi vereador, prometia... Está com 100 anos, praia, vivo, né? A praia para Ribeirão Preto. Praia artificial, projeto Tibum, tudo isso fomos nós que criamos. O maior retificador de pneus de Ribeirão Preto. E eu fazia discurso pro Negrão, escrevia discurso para ele. E ele, cara, você chorava de rir de ver a forma como ele tratava, mas isso aí é outra conversa que depois eu posso falar. Aí nesse velório... Um próximo podcast, pessoal. Nesse velório do Carlão Schroeder, o Zé veio falar, o Tony, né? Eu chamo ele de Zé. O Tony veio falar comigo. José Wilson Tony. José Wilson Tony. Mas eu sou um amigo de infância do Zé, de molecada na Vila Tibério. Aí ele veio falar comigo, vou lançar um jornal dia 1º, isso a gente estava em março, dia 1º de abril. Eu falei, o dia da mentira, eu lanço Právida. Ele falou, Právida? O que é Právida? Eu falei, em russo é verdade. Ele falou, é esse o nome, vai ser verdade. Aí eu fui para lá. 97 a? Ixi, até fiquei... O Tony morreu em 2005. Mas aí vocês foram para a TV, fizeram aquele programa na TV? Aí a Clube contratou ele para fazer rádio e pagava uma nota boa para ele, mas assim, você faz o programa, contrata funcionários, repórter, editores, tudo terceirizado, na rádio.
Aí ele falou assim, e se eu não receber o salário da rádio, vocês me dão um horário de TV? E ele tinha 1 hora. A gente começou a fazer a 1 hora, da 1 às 2. Aí depois passamos a fazer da 1 às 3, 2 horas por dia. Pô, era 10 horas por semana que a gente fazia e as emissoras, toda platinada, Globo, Record, SBT, mas suavam com a gente e não conseguia bater a gente. Ô Zé, isso dá muita saudade, né? Muita saudade. Trabalhei com alguns dos melhores jornalistas de Ribeirão Preto, ainda hoje, né? O Danilo, que apresenta, o Danilo Scott, da IPTV. Da IPTV, Cabeção trabalhava com a gente. Começou tudo com a gente. Homero Neto, Fabiano Ribeiro, Gislaine Espanholo, tem esse pessoal tudo. Juliano Marcos, está em Campinas, passou por Londrina, esteve em Santos. Muita gente boa, que está tudo esparramado. Zé, e esse período, quando acaba o Verdade, você não volta para a política, né? Você continua no jornalismo. Eu continuo na política, mas escrevendo, né? Aí só fazendo crítica, né? Aí eu descobri que tinha tanta vidraça, e tem ainda tanta vidraça, né? E algumas vidraças são anônimas e outras vidraças ligam no teu telefone, ligam no meu, né? Mas são vidraças indesejáveis, que você não precisa nem tirar pedra, ela quebra sozinha com a temperatura, né? E o que você acha do jornalismo em Ribeirão Preto, esse vácuo que a gente tem hoje, né? Cara, eu faz 3 ou 4 meses que eu não escrevo, só apresento um programa de TV. As suas colunas, todo mundo, a nossa classe política, pessoal, quem está nos assistindo, ela, sempre que o Zé Fernando Cavenato escreve alguma coluna, algum comentário, ele encaminha pelo WhatsApp para as pessoas, para a nossa classe política, né? Então acaba sendo debatido depois. Mas eu tenho sentido falta dos seus comentários. Eu tenho uma coisa que eu não tenho, é modéstia. Eu sou imodesto, sabe? Eu sou bom pra cacete, cara. Sou bom mesmo. Naquilo que eu faço, que eu me proponho, eu sou bom. Aí faz uns 3 meses ou 4 que eu não escrevo, e começou a me fazer falta, porque eu acho que só tá o Sartre aí sozinho, coitado, segurando a barra, coisa e tal. E ele tem muita informação, e escreve muito bem, muito legal. Falei, mas agora eu estou com vontade de escrever. De voltar. Mas o seu programa, o Aqui Pode Tudo, virou um sucesso também, né? É porque o Pode Tudo é o Pode Tudo mesmo, né? Porque ali eu não faço só política, né? Eu entrevisto a sociedade visível, que é a parte política, que é a parte de autoridade, que é a parte de pesquisadores, médicos, cientistas, professores, etc. E também eu entrevisto a parte invisível da televisão, da sociedade, que ninguém mais faz isso, né? Eu fiz 2 entrevistas, me permito dizer aqui, com 2 estagiários lá da TV. Todo mundo falou, Zé, deve estar louco. E os 2 estagiários, uma é uma menina de 18, 19 anos, que é regente de um coral de igreja maravilhoso, que tem uma entonação de voz assim fantástica. E o outro estagiário toca violão e confessa amor no ar por uma companheira dele de escola. Isso é maravilhoso, você conseguir extrair de gente simples, de gente comum, de gente que não é visível à sociedade, você extrair deles o que tem de melhor. E eles têm muito para contar histórias, né? Eu já fui 2 vezes já no Aqui Pode Tudo, 2 ou 3, se não me engano. A última, fui naquela série que você tem entrevistado possíveis candidatos a prefeito. Foi. O que você enxerga para o ano que vem, Zé, nessa disputa eleitoral? Eu enxergo que vai ser uma eleição difícil de você montar, mas quando montar as chaves, ela não vai ser tão difícil. Toda eleição que se avizinha e que parece que tem grandes dificuldades, ela acaba sendo resolvida da forma mais fácil possível. O que nós precisamos é ter, por exemplo, quando eu te perguntei, você é candidato a prefeito? Você disse, pela minha idade, pela minha experiência, eu não posso desprezar tudo isso. Eu estou preparado. Exato, estou preparado e você já tem a experiência, tem a lógica, né? Tem tudo isso. Tem a forma de responder para sua filha dessa forma. Olha, eu pelo menos não prometo aquilo que eu sei que eu não posso cumprir. E isso já é um ponto extremamente favorável, né? Então, eu vejo que a eleição vai ser difícil chegar num plano. Tem essa ideia agora do Baleia de anunciar, pelo BMDB, anunciar o lançamento do Igor Oliveira,
que não vai ser candidato nunca. O Igor não é candidato nem a inspetor de quarteirão, porque ele não é a dele. Ele não quer se ausentar de Ribeirão Preto, não precisa se ausentar de Ribeirão Preto. O universo para ele, o universo político, ele está bem definido, bem delineado. Eu não quero sair daqui, eu só quero ser o mais votado. Eu, como estou como entrevistador, eu não vou defender o Igor, não. O Igor é meu amigo. Não, mas é meu amigo também, é um cara de quem eu gosto. Mas eu queria... Isso que eu estou falando não é crítica maldosa, não, é uma crítica normal. Eu queria fazer um comentário e gostaria que você me respondesse. Vai ter polarização em Ribeirão Preto, que você vê em âmbito federal? Vai. Eu acho que essas eleições elas vão chegar federalizadas em Ribeirão Preto. E se ela chegar federalizada em Ribeirão Preto, um passeio do Lula aqui por Ribeirão Preto, um passeio do... Bolsonaro. Eu não digo Bolsonaro, que já está numa queda brusca e vem um monte de processo em cima dele aí que ele vai ser impedido de sair na rua. Mas do próprio Tarcísio, que representa outra camada, outra ala, vão influenciar os eleitores daqui, sem dúvida nenhuma. Se você pegar, por exemplo, Bolsonaro teve em Ribeirão Preto, contra o Fernando Haddad, 70%, 71% dos votos. Contra o Lula, ele teve 59%. Né? Então você já começa, você vê que começa a estreitar essa margem. É o desgaste da pandemia também, né, Zé? É o desgaste da pandemia, mas ele fez por merecer, né? Falou um monte de bobagem, é um idiota, pessoalmente. Eu não posso admirar um cara que eu não gosto e não posso gostar de um cara que eu não admiro. E é um cara que me ofendeu. Ele ofendeu a classe jornalista. Ele ofendeu mulheres jornalistas. Ele foi machista, foi misógino, foi escambau, foi tudo isso aí. Quando ele brinca, né, com uma raça, com uma sociedade cultural completamente adversa, diferente da nossa, nem adversa, mas diferente da nossa. Diz que o chinês tem um piruzinho desse tamanho. Quando ele fala que a mulher do Macron é feia, quer dizer, esse é o debate político que tem que ser feito? Ou nós temos que discutir a vacina, a ciência, né? Então, falar que ele foi derrotado e que tem muito da pandemia, eu acho que é uma forma de esconder a mediocridade dele. Agora vou puxar o gancho, vou falar sobre o que eu penso, né? Eu penso que eu venho de uma corrente partidária de centro-direita, um partido que tem as premissas básicas, que é de Estado menor, algumas coisas assim. Eu acredito que a gente possa discutir muito da liberdade econômica, né, Zé? Desenvolvimento da nossa cidade. Olha o que era Ribeirão Preto anos atrás, o que ela é hoje, mas nós precisamos discutir gestão, eu acredito. Eu acho que para onde a cidade vai... Esse é o debate Por isso principal. que eu não acredito que na próxima eleição a polarização ela vai acontecer, o candidato Lula vai ter uma porcentagem boa, vai aparecer. A centro-direita, talvez se eu for o candidato, né, do grupo, posso trazer essa centro-direita sim, mas para discutir Ribeirão Preto. Eu ainda acredito que Ribeirão está acima de tudo. Ribeirão Preto, na última eleição, a gente não polarizou em 2020. Né? Sim, mas eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo. Quando eu digo que um passeio do Lula, um passeio do Tarcísio vai influir no eleitorado, não estou dizendo a ponto de vencer ou perder uma eleição. Né? Mas se a eleição federalizada, você vai ver os grandes nomes por aqui. Essa semana mesmo eu fui convidado para um almoço no sábado agora, com o Padilha, o Alexandre Padilha vai estar aí, coisa e tal. Me ligou um assessor dele, em seguida me ligou um assessor da Câmara aqui de Ribeirão Preto e ele me ligou também. Eu queria gravar, coisa e tal, vamos, um ministro, vamos gravar, coisa e tal. Mas então você vê que já tem algumas apostas sendo feitas, né? E os partidos, nem todos são definidos. Nem mesmo esse do MDB, eu não acredito nessa definição. É óbvio que você, como político, como possível candidato, como mantenedor desse centro-direita, você não pode expor a sua opinião. Estou expondo a minha, né? Estou dizendo a minha aqui. Ô Zé, o que você pensa para o futuro do José Fernando Chiavenato? Cara, eu penso morrer trabalhando, porque se eu parar de trabalhar, eu morro de fome. Eu nunca fiz aposentadoria, essas bobagens todas. Me recuso a dar dinheiro para o governo. E eu quero fazer uma última pergunta para você. A gente falta um minuto para acabar o podcast. Por que você usa 2 relógios?
Eu vou falar o que eu falei pro Chain uma vez, que ele ficou muito bravo. Porque eu comprei, paguei, são meus, eu não tenho satisfação a dar para ninguém. Não, mas eu sempre usei 2 relógios. Sempre. Um é no horário da Europa, para eu ligar para minha filha e ver. Um horário de Londres, de Greenwich, e o outro da linha do Equador. Greenwich que comanda o mundo, inclusive, né? O horário onde passa o mediano ali. E o outro é o horário daqui. Zé, foi um prazer estar com você, Muito. Poder falar um pouco com o Zé Fernando Chiavenato, que é esse ícone do jornalismo, é meu amigo, eu sou suspeito para falar. 30 minutos foi muito pouco para poder falar. Vamos marcar mais vezes. Vamos marcar quando você quiser. Você fica à vontade aí para se despedir do público. Eu tenho um extremo prazer na vida e muito orgulho dos amigos que eu fiz na política. E você é um dos raros amigos que eu fiz na política, você sabe disso. Você me conheceu lá jovem, né? Conheci muito jovem, né? E conheci em outras funções, você sempre desempenhando bem, coisa e tal. E a sua referência é muito boa. Então eu tenho grandes amigos, como o Golfeto. Eu fiz um programa quando o Golfeto morreu. Um dia que ele morreu, eu convidei o Morandini, foi às vésperas do Morandini completar 80 anos, e fiz um apanhado do que foi o Golfeto na política, coisa e tal. E alguém da esquerda me ligou, coloca lá que ele também ajudou a caçar fulano, fez isso. Mas são coisas da política, né? Nem isso que você está falando, por exemplo, de Estado menor, que eu acho que a gente tem que debater muito. O Estado menor que eu digo são empresas públicas, mas eu acredito que o assistencialismo ainda a gente tem que fazer muito, porque nós somos um país, um Estado e um município ainda muito desigual. Então, o Estado, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, tanto que a gente aumentou muito o investimento nesse ano em assistência social. Nós precisamos ajudar quem mais precisa. E quando você fala em Estado menor, só vou dar são 30 segundos. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro, 35 ônibus expostos ao fogo, tomado pela bandidagem, trens parados, incendiados. Ribeirão Preto não está longe disso, não. Nós já tivemos ônibus aqui incendiados, essa coisa toda, e você que fez política, põe o pezinho no barro, vai na periferia, você sabe que em alguns bairros só entra com autorização do chefe da favela, com o chefe da comunidade. Você sabe que é assim. Sei. Então a gente tem que repensar bem isso aí. E a gente precisa, na verdade, colocar o Estado em todas essas comunidades, exatamente, trazer infraestrutura para essas famílias para a gente poder... Quando você tem o Estado hoje negociando armas com bandido, fazendo contrabando de joias, foi o Exército que fez isso aí, é o Estado, que é a política de Estado. Um cara... Bom, enfim, é isso aí. Zé, só fazer um gancho, porque você me disse, né, que me conheceu há muito tempo atrás. Eu tenho uma frase na minha vida e é assim que nós vamos terminar o podcast hoje. O homem é o tamanho dos seus sonhos. Tem que acreditar sempre atrás dos seus sonhos. Eu tenho os meus sonhos, eu vou buscar. E você acompanhou a minha trajetória aí. Eu fico muito feliz de poder ter sido convidado de novo pelo Conecta para entrevistar um ser humano, um jornalista, um profissional fantástico, é você. Muito obrigado. Obrigadão. Um abraço a todos. Até a próxima.